Então fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? O meu nome é André Zorenzo e vamos partir para a nossa segunda viagem no tempo para 1934 na Itália para vermos a segunda Copa do Mundo. Então, olhe para o relógio que eu mostrarei agora. Você vai fixar seus olhos e vai sentir uma breve sonolência. Você está sob meu comando. Você vai se inscrever, deixar o seu like, compartilhar e ativar o sininho para receber notificações. Vambora! I killed it, it's murder, go crazy, berserker. Lembra lá em 1930 que a gente tinha um problema entre cariocas e paulistas para ver quem enviava jogadores para nossa seleção pro Uruguai? Bem, a treta continua, só que agora não é entre paulistas e cariocas. São as pessoas que defendem o profissionalismo e as pessoas que defendem o amadorismo. Vou explicar melhor. Haviam pessoas que achavam que o futebol é um esporte para se divertir, para relaxar, para chamar os amigos para jogar, uma forma de lazer, poderíamos dizer assim, para se divertir. E acreditavam que dinheiro corromperia os fundamentos honrosos do futebol. E havia pessoas que enxergavam o futebol como uma forma de trabalhar, uma forma profissionalizante, sabe? Como um verdadeiro emprego. Ou seja, eles defendiam que um jogador de futebol seria remunerado e teria o mesmo valor de um trabalhador, como um policial, um bombeiro, um cozinheiro e etc. E essas pessoas que defendiam tinham dois grupos: a Federação Brasileira de Futebol, a FBF, e a CBD. A CBD, incrivelmente, defendia o amadorismo e a Federação Brasileira de Futebol defendia o profissionalismo. Isso criou uma briga entre elas, parecido com o que acontecia em 1930 para enviar jogadores para o Uruguai. E resultou o seguinte: então, a CBD tentou negociar novamente, mas não deu muito certo, as negociações foram frustradas. Assim, ela enviou um elenco repleto de jogadores amadores, mas apesar disso com alguns jogadores profissionais, como por exemplo o Diamante Negro. Não um chocolate, sim o jogador Leônidas da Silva, que fazia propaganda pro chocolate, que mais tarde tomou o apelido dele, Diamante Negro. E também o Leônidas da Silva, por outra curiosidade, inventou a jogada bicicleta, que incrível, não é? E na questão de jogadores profissionais da nossa seleção em 1934, a CBD combinava pagamentos com os jogadores profissionais que ela escalava para nossa seleção. Como é que ficou a chapa final? A chapa final com o Brasil, classificados, melhor seleção. Vamos começar agora. Aí na tela vai estar aparecendo os classificados e desclassificados da Copa. A América do Norte recebeu uma vaga, junto com a África e a Ásia. A Comebol recebeu 2 vagas, que é a nossa querida América do Sul. E a UEFA recebeu 12 vagas, cara. 12 vagas, moleque! 12 vagas, moleque! Assim, a UEFA, com a maior parte das vagas, teve a maior parte das seleções, obviamente, sendo classificada a Tchecoslováquia, que, spoiler, seria a vice-campeã. Cara, Tchecoslováquia vice-campeã do torneio. a África e a Ásia se classificaram o Egito, que se tornou a primeira nação africana a ser representada numa Copa. Brasil e Argentina ficaram com as 2 vagas da Comebol e os Estados Unidos com a única vaga da América do Norte. Que, olha, o Brasil e a Argentina, cara, não jogaram nenhum jogo, porque o Peru e o Chile tinham desistido, velho. E como é que ficou a chapa final? 16 seleções se enfrentavam até chegar à final e disputar o terceiro lugar, obviamente. Mas, apesar disso, que é o comum, não tinha fase de grupos, ou seja, começava no mata-mata. E adivinha como é que ficou o Brasil? Depois daquela decisão, sabe? Aquela decisão de altíssima qualidade. De altíssima qualidade. Da CBD, a gente caiu nas oitavas de final para a Espanha, perdendo de 3-1, com apenas um gol dos nossos únicos jogadores profissionais daquela seleção, que era nosso querido Diamante Negro. Novamente, não é chocolate, e sim, Leônidas da Silva. Muito triste essa notícia, nós vamos continuar. E a final, André, como é que ficou? Adivinha? Itália, que era a principal seleção favorita do torneio, e Tchecoslováquia. Cara, a Tchecoslováquia praticamente não tinha nenhuma chance, apesar de estar o artilheiro da Copa aí na tela, que era um deles. O terceiro lugar ficou entre Alemanha e Áustria. A Áustria sendo derrotada, ficando com o 4º, e a Alemanha ficando com o 3º lugar daquela Copa. Mas antes de narrar não, né? Descrever esse jogo incrível, fantástico da final de 34, quais eram as seleções favoritas e como estava a Itália, que foi Olha, spoiler, não vou dizer. uma das melhores seleções daquele torneio. As principais seleções eram Áustria, Espanha e Itália. Itália sendo anfitriã, a Áustria tendo sido classificada com mais técnica para aquela Copa do Mundo, e a Espanha que receberia o título de seleção com o melhor goleiro, o Zamora, que infelizmente, cara, como é que você vai ter o melhor goleiro e ser eliminado nas quartas de final? Cara, isso é impossível!
Vamos nos aprofundar na seleção italiana. Seguinte, a Itália tinha um técnico mitológico, que aí também tá o nome, eu não vou conseguir falar que nem o artilheiro da Copa. Porque sabe, não falo italiano, não falo tcheco, não falo alemão, não falo austríaco, não falo nenhuma, sem ser inglês e português, tá ligado? Tinha a lenda Giuseppe Meazza, que mais tarde batizaria o estádio do Milan, o estádio do Milan, moleque. Como é que eles não iam ganhar essa Copa? Agora veio o jogo final. A Tchecoslováquia abriu com o artilheiro da Copa com o primeiro gol. Faltando pouco mais, o ditador Benito Mussolini já chamando um coveiro para os nossos queridos amigos jogadores serem enterrados depois da Copa, porque olha, Benito Mussolini, que era ditador, queria que aquela Copa fosse uma propaganda política para o seu regime fascista. Claro que não ia deixar que eles perdessem na final, né, moleque? Fazendo um gol dominado na mão, o nosso querido atacante da Itália fez um gol no finalzinho do segundo tempo, assim levando para a prorrogação. E a Itália marcou seu segundo gol e se sagrou a segunda campeã mundial das Copas do Mundo. Gostou do vídeo? Então, né, como eu disse lá naquela hipnose, acho que você não lembra muito bem. Vai deixando o seu like, se inscreve, compartilha e vambora para conseguir os 500 inscritos, que é a nossa meta para esse ano. Então, valeu e tchau!